Salve, salve, playlisters! Sejam bem-vindos à nossa live de filmes e hoje nós iremos analisar um clássico que não foi compreendido na época de lançamento. O Rei da Comédia, ele flopou lá em 1983 e depois se tornou um clássico cult. Um filmaço aí, que é uma indicação do Sidney Souza, a Wikipédia do cinema e da música. E eu já sei que ele indicou porque aparece uma banda. Ele não consegue. O coraçãozinho dele é tão musical, velho, que ele não consegue desassociar a música do cinema. Aí vocês vão saber qual banda aparece no filme. Na hora dos spoilers, né? Então seja bem-vindo aí, Coca Nitiano. A Wikipédia também aqui do Iron Maiden, ó. Vem com o bonezinho do Iron Maiden hoje. Mano, fazendo homenagem aí ao Iron, assistir na terça-feira lá em Ribeirão Preto, que showzaço, massa pra caramba. Sejam bem-vindos aí, admiradores da sétima, oitava, nona arte, envolve tudo, entendeu? E hoje, na nossa prancheta digital aqui, nós temos para analisar o filme O Rei da Comédia, do Martin Scorsese, correto, meus queridos? Em 1982, então. Vamos ter a ficha técnica também. Vamos ver aí como serão os trabalhos. E não tem spoiler num filme de 82, né, irmão? Pelo amor de Deus, né, cara? Verdade, já virou patrimônio público. Isso aí vai virar meme, mano. Exatamente. E Sidney Souza, a Wikipédia dos filmes clássicos. Boa noite, playlisters do universo, das galáxias, de Araraquara do mundo. Hoje faremos uma live de filme, o clássico O Rei da Comédia, o lado B de Martin Scorsese. Disse que é cômico, mas na verdade a gente vai provar que é drama. Boa live para todos e todas. Então vamos para a ficha técnica já. Vamos para a ficha técnica. O filme que nós assistimos e que nós vamos analisar hoje, bater um papo, é O Rei da Comédia, lançado em 18 de fevereiro de 83 nos Estados Unidos. Ele tem uma duração de 109 minutos. O idioma é inglês, o país de produção Estados Unidos, e a produção também ficou a cargo de Arnold Milchan, e foi escrito por Paul Zimmerman e a direção do Martin Scorsese. Estúdio a Fox, e gênero sátira, comédia e drama. Eu acho que aqui é um subterfúgio aqui. A comédia é usada como subterfúgio do drama principal. O elenco: Robert De Niro, Jerry Lewis, Sandra Bernhard, Diane Abbott, Shelley Hack, Margot Winkler, Kim Chan, Frederic de Cordova e Edgar Scherick, além da banda que a gente vai citar posteriormente. Música: Robbie Robertson, cinematografia: Fred Schuller e edição: Tema Shoemaker. Quer falar um pouco da capa do pôster aqui do filme? Quer que eu fale? Fica à vontade, Sidão. Essa capa aí é icônica, né? Porque aparece o Robert De Niro vestido de vermelho, que é uma cor chamativa, né? Proposital para chamar a atenção do telespectador, né? O cinéfilo, né? E ele tá com as mãos levantadas. Isso quer dizer o quê? Ele está conversando com alguém. Com quem? Com a plateia. Que indica que o filme trabalha com a ideia de talk show, programa de TV, né? No caso, na TV aberta. Então, ali, quando se levanta a mão assim, pede-se para a plateia esperar um pouco, porque ele tem algo importante para dizer. E essa cena é icônica, que fecha os últimos 10, 15 minutos do filme. E foi essa que foi colocada na capa. Aliás, uma das frases famosas do filme aparece nessa cena. Mas eu vou falar só isso, só para não dar spoiler. Spoiler, não tem spoiler de filme de 83, né? Não tem. Mas a gente vai comentando. Você caiu na minha, né? A gente comenta depois. Já é patrimônio histórico-cultural, já, mano. Exato. Então vamos Bom, para lá. começar, eu acho que nessa capa aí, nós poderíamos dizer que hoje, que ela traz hoje o que é chamado de clickbait, né, mano? Porque ela coloca que o filme vai se tratar de uma comédia, mas a gente vai assistindo, percebendo que não se trata de uma comédia, né? Na verdade, se trata de um drama envolvendo o mundo da comédia, né? Então é um grande clickbait o cartaz, né? O chamado do filme, né? E é interessante porque o Martin Scorsese
quando ele faz esse filme, né, era um momento que estaria aí, talvez entrando na decadência dos filmes de comédia do Jerry Lee Lewis, né? Do Jerry Lewis, desculpa, fiz confusão com o músico, com o Jerry Lewis, né? Ou seja, os filmes de comédia ainda eram muito vistos, né? E, de certa forma, quando você solta um cartaz desse, o rei da comédia, e coloca que no papel principal você vai ter o Robert De Niro e como coadjuvante o Jerry Lewis, normalmente quem pensou em ir assistir ao filme pensou que ia sair gargalhando numa comédia pastelão, né? E não que iria ser convidado a participar de um drama intenso, talvez de alguém que é freak, não sei. Vamos ver aí o que todo mundo que está aqui nessa live acha, né? Mas essas são as minhas primeiras considerações. Agora, acessando aqui informações sobre o Rei da Comédia, a capa norte-americana é muito melhor que o pôster brasileiro aí pro DVD. Porque o Robert De Niro, no pôster americano, tá representando a figura do baralho, do Coringa, o Joker. E aí faz mais uma relação com o filme de 2019, o Joker, que eu acho que acredito que foi muito inspirado nessa obra aqui que nós vamos analisar hoje, o Rei da Comédia. Joker, para quem não sabe, o Coringa, né? Exatamente. E o rei seria o Jerry Lewis. Ele está representado aqui na carta do rei de paus. Então achei muito interessante aqui a capa americana, muito boa. Muito boa mesmo, tô vendo aí, de fato, legal pra caramba. Não sei se você consegue compartilhar a capa aí pro pessoal ver, se você conseguir, fica à vontade. Isso, vou tentar compartilhar depois. E aí, quais foram as impressões, assim? Vamos sempre dividir, né? Pontos altos e pontos baixos do filme. Vamos começar com os pontos altos. Pode começar aí, eu vou interferindo aí, entendeu? Eu não vou respeitar muito ordem de apresentação. Quem começar, pode começar aí, eu vou me enfronhando. Quem quer falar? Pode falar, Sidão. Você que indicou, pode começar. Os pontos altos. Bom, pontos altos. A atuação do Robert De Niro, que no filme está fantástica. Em alguns momentos ele fica flertando entre a realidade e a fantasia, que mostra realmente que ele tem problemas emocionais e psicológicos. Tem também o papel do Jerry Lewis, mais sério, e do comediante incomodado, né? Com os fãs que ficam atrás dele o tempo todo. Ele não tem vida privada, né? Ele é o tempo todo invadido, né, na sua privacidade. E isso o incomoda também. Então, os dois são brilhantes. Outro ponto positivo, a trilha sonora. O filme já começa tocando Ray Charles, né? Logo na primeira cena, que é a música que o B.B. King também regravou, que é Come Rain, Come and Shine. Seria Faça Chuva, Faça Sol. Ou seja, fazendo uma relação com o comediante, né? Faça chuva, faça sol, você tem que fazer as pessoas rirem. E aí a gente pode fazer relação com o filme do Coringa também. No filme do Coringa ele é um palhaço, aqui eles são comediantes. De uma certa forma, os comediantes também têm papel de palhaços, né? Então tem essa relação de fazer o outro rir. Esses são alguns dos pontos positivos. Tem outros também, mas eu vou falar só essa parte que eu acho que dá para abrir a discussão. Eu vou complementar aí o Big City. Eu acho que tanto o papel dado ao De Niro quanto o papel dado ao Jerry Lewis, os dois estão assim fantásticos. E eu diria que, embora em alguns cartazes apareça só o De Niro, mas o cartaz que eu não sei se você conseguiu mostrar aí pro pessoal, que mostra os dois, né? Vou colocar agora. Eu acho que é o mais justo, porque o filme, na verdade, tem dois. Na minha análise, eu vou advogar que o filme tem dois atores principais e não que o Jerry Lewis é um coadjuvante do De Niro. E por que eu já vou advogar de que temos dois atores principais e aí os demais é que são coadjuvantes, né? Para mim, o Martin Scorsese resolveu fazer uma análise, né, do mundo, dos bastidores do mundo da indústria cultural envolvendo o ramo da comédia, né?
Então, o Rei da Comédia, na verdade, tanto é o personagem do Jerry, né? E tanto é o aspirante ao novo Rei da Comédia, que é o Rupert, né? Então, na verdade, nós temos o aspirante e aquele que já está no sucesso, entendeu? O aspirante que está querendo se tornar aquele e aquele que já é. E aí você vê assim, o aspirante imaginando o quão bom, o quão fantástico é você ter, né, essa relevância, essa importância toda de ser famoso, das pessoas ovacionarem, correrem atrás, fazerem loucuras para estarem perto de você. E quando você vê aquele que já está no pódio, que é o Jerry Langford, né, que é o personagem que o Jerry Lewis está interpretando, mas que a gente poderia dizer que, de certa forma, é quase que uma caricatura de si mesmo, né? Ele se mostra uma celebridade amarga, né? Na frente das câmeras, ele faz as graças, ele é engraçado, todo mundo ama, não é? Dá as risadas, ele consegue tirar o riso fácil, mas quando as câmeras se apagam, as luzes e as câmeras, né? As luzes se apagam e as câmeras se desligam, aí vem um homem amargo, né? Ele possui um certo amargor, uma certa antipatia ao público, o mesmo público que o eleva, né? Que o ovaciona, de certa forma, um público que ele quer manter uma certa distância. Ele pegou uma certa ojeriza, né? Acho que através do tempo, de ter que ficar dando atenção para poder, né, posar bem na foto, você tem que fazer esse meio de campo, né, ter empatia com o público, e isso, de certa forma, foi matando ele no processo. E também é um homem solitário. Né? No filme inteiro eu não vi ele com família, né? Não vi ele com esposa, né? Ele praticamente vive sozinho, né? Então também aí está um aspecto de amargor, porque aparentemente ele não confia em ninguém. Acho que ele não confia em... Aí veja, eu estou fazendo uma análise minha, tá? Pode ser que eu esteja falando besteira, mas dá a impressão de que esse prestígio todo, esse sucesso todo, tirou dele o ato da fé nas pessoas, o ato de poder confiar nas pessoas. Então é um filme que é um filme muito denso e com uma proposta clickbait, porque ele propõe o riso fácil para você, mas ele te joga dentro de um drama violentaço, cara, você entendeu? E por isso é um filmaço dentro desse aspecto, né? Não sei o que vocês acham. Então, esse é um ponto que eu concordo com o Big Sid, que assim, os dois estão com interpretações magistrais, até porque olha o que o Martin Scorsese faz, né? Ele faz o Jerry Lee Lewis ser o seu avesso, porque o Jerry Lee Lewis sempre interpretou personagens extremamente divertidos, até meio patetas, né? meio patetas os personagens dele, né? E ele é obrigado a fazer um contrapeso total, que é um personagem ranzinza, um personagem sério, ou seja, é a desconstrução de tudo aquilo que ele sempre foi nos filmes de comédia, né? E ele faz isso de forma magistral, um homem já de meia idade, né? Ranzinza, amargo, né? E o De Niro, a gente sabe que o De Niro, já vindo de outros filmes, como Taxi Driver, lá nos anos 70 e tal, o De Niro tá assim um show nesse papel de aspirante ao rei da comédia, né? E desenvolvendo essa veia que, de certa forma, ela só iria se tornar mais presente mesmo depois desse filme, e aí em outros filmes já mais na velhice, né? Tipo O Pai da Noiva ou coisa do tipo, em que ele vai mais para também essa questão da comédia. Mas antes desse filme eu não via ele em comédia, né? Então não era uma faceta do Robert De Niro, mas que o Scorsese busca desenvolver. Olha que ponto interessante. No De Niro desenvolveu uma faceta que até então não tinha sido mostrada, a da comédia. E no Jerry Lewis, desculpa,
é uma faceta que até então não tinha sido mostrada, a do drama, né? Então, pra mim, só isso já vale o filme, cara. Só esses contrapontos aí são fenomenais. Além das atuações, eu vou falar aqui o papel de cada ator no filme. Então, o Robert De Niro fez o papel do aspirante a comediante Rupert Pupkin. O Jerry Lewis fez o papel do apresentador de talk show Jerry Langford, né, o famoso apresentador. A Diane Abbott, que foi a primeira esposa do Robert De Niro, fez a Rita Kane. A Sandra Bernhard fez a Masha. A Masha é interessante, porque ela seria a representação das groupies, né, daquelas fanáticas pelos seus ídolos ali. E eu percebo uma crítica Ela aqui seria do... uma Maria comediante? uma As Maria Chuteira, né? Maria comediante. Então ela tinha um fascínio assim descontrolado pelo Jerry Lewis aqui, pelo Jerry Langford. Aí nós temos os atores de apoio, né, que seria a Shelley Hack com a Cat Long, Cat Scorsese Dolores, Catherine Scorsese, mãe de Rupert, Martin Scorsese, o diretor de TV, Tony Randall fez ele mesmo, Eddie Hurley, ele mesmo, e a Liza Minnelli, ela mesma. Além da participação de uma cena da banda The Clash, que aí eles participam de uma cena em que o Rupert Pupkin está brigando com a Masha, porque os dois... É engraçado, os dois não se dão, mas eles são a mesma face da moeda. São duas faces da mesma moeda. Porque os dois vivem uma obsessão, um pelo sucesso e a outra pelo Jerry Langford. Então, se a gente colocar o filme em palavras-chave, nós temos 3 palavras-chave principais. A obsessão, que vai permear o filme inteiro. A autocrítica ao show business seria uma outra palavra-chave, que eu acho interessante como o diretor ele propõe escancarar a futilidade da indústria do show business e como essa indústria é desumana tanto para quem está inserida nela e quanto quem vive dela, que são as pessoas que dão audiência a esse tipo de entretenimento. E que eu acho um ponto legal, né? Porque a proposta é exatamente essa, a de escancarar a burocracia do show business, né? Sim. Porque o pessoal assiste a TV e fica com o riso fácil, né? Mas não vê como que a engrenagem de fato, como a máquina de fato funciona, né? Então mostra, inclusive, essa questão dos departamentos, dos diretores, das secretárias, tudo que é importante, né, para que a máquina produza o resultado final, que é o talk show, a comédia e tudo mais. Então essa burocracia do show business eu acho que é bem interessante, que é aquilo que está por trás das cortinas, né? Daquelas cortinas que se abrem dos bastidores. Exatamente. E a última autocrítica é o esvaziamento das relações humanas. Que nós vemos que tanto as pessoas que querem ascender ao topo, quanto as pessoas que estão no topo, elas não pensam uma nas outras, não há empatia, cada um pensando em si. Mesmo a gente se comovendo aí com a amargura do Jerry Lewis, nessa vida de celebridade, mas em nenhum momento ele pensa no outro. Ele só pensa naquele vazio, naquela amargura que ele tem de ser um famoso, que todo mundo fica bajulando ele, e que ele já está de saco cheio da situação, mas ele não toma nenhuma medida para sair daquele círculo vicioso da fama. Não, eu acho que ele, na verdade, ele não quer sair, né? Sim. Ele alçou uma espécie de Deus, né? E como ele foi alçado a uma espécie de divindade, ele não tem mais empatia com o humano, né? Ele é algo mais do que humano. Então, ele é amargo, sim, mas eu não vejo essa amargura dele como, tipo, nossa, eu queria ter uma vida e tal, né? Ele nem se dá conta que ele não tem mais uma vida afetiva e tal, né? Simplesmente ele vive aquele mundo dele, mas dá para perceber que não é feliz. Esse que é o aspecto, né? Embora ele não saiba por quê, certamente ele não fez essa leitura, essa reflexão, né? Mas ele não é feliz, porque ele é um amargo, ele é um amargurado, né? Vive sozinho,
tá fazendo lá suas refeições sozinho, não tem amigos, os contatos são todos profissionais, né? Você não vê ele com nenhum amigo. O que você vê é com funcionários, estou falando do Jerry Langford, né? Com funcionários, seja dele ou da empresa dele, né? E mais ninguém. Quer dizer, ele, o contato mais humano que ele vai ter, ainda assim, é pelas raias da idolatria, que é com a Marcia, né? A Marcia que quer ter né, um algo, um affair com ele ali, ele amarrado, né? E tal. Sim. É interessante. Outra coisa bacana no filme são as gravatas que o Robert De Niro usa, né? Como Sim. ele tenta incorporar o Jerry Langford. Ele coloca no começo do filme, logo no primeiro encontro entre os dois, quando tem a moça, que é a Masha, né? Dentro do carro do Jerry Lewis, ele coloca uma gravata vermelha, né? Já dando sinal de alerta que ele vai trazer problemas para o Jerry Lewis. Ele foge da marcha, mas se encontra com o Robert De Niro, ou seja, saiu do fogo, caiu na fogueira. E ao longo do filme ele vai trocando. Toda vez que ele vai na TV, ele coloca uma gravata diferente. Eu vi, se eu não me engano, são 5. A azul, depois a amarela, ele volta a vermelho e encerra com a azul, se eu não me engano. Não, a última é a vermelha, que é essa imagem da capa do filme. Então ele usa várias gravatas, vários ternos diferentes. Como se cada apresentação, cada ida à TV fosse única, né? Que para ele é isso, né? Para ele, aquilo lá é a vida dele. Ele vive em função de uma ilusão. Também tem a questão da réplica do talk show que ele faz no porão, né? Com papelão. Ele reproduz o Jerry Lewis sentado na mesa conversando com a Liza Minnelli, né? Como se aquilo fosse real. Ele conversa com os dois personagens do papelão como se fossem algo real e não uma ilusão, né, da mente dele. Então ele fica entre a fantasia e a realidade. Boa parte do filme também. Ele vive de uma mentira, né? O filme ele traça uma confusão intencional. Você pensa que é recortes temporais diferentes. Aí depois você vai entrando no delírio do personagem. Achei muito legal isso. Porque o filme ele começa numa linha, aí depois ele traz cenas do futuro. Mas você pensa que é o futuro mesmo que ocorreu. E não, são alucinações. Aí depois. Já se imaginando como o rei da exatamente, comédia. como o rei da comédia. Ultrapassou o prestígio e a celebridade do Jerry Langford, né? Isso, e até a metade do filme você acha que são recortes temporais diferentes da narrativa. Mas aí depois o próprio personagem vai te envolvendo nessa paranoia e nessas alucinações que aí você percebe que são alucinações, que aquilo lá de fato não aconteceu. E outro ponto alto da obra é o roteiro do Paul Zimmerman. É muito bem escrita a história. Então, aqui a gente tem que dar parabéns pro Paul Zimmerman, que fez uma obra fantástica e que inspirou o The Joker, cara. Eu achava The Joker fenomenal, mas o The Joker parece uma paródia do Rei da Comédia. O The Joker é o Coringa lá, com o Joaquin Phoenix. Eu acho interessante, né, a questão do roteiro, como o meu irmão está colocando aí, do Paul Zimmerman, porque a principal piada do filme, não é? Na verdade, é a realidade, né? Ou seja, o próprio Rupert, ele vai ele consegue uma maneira de se apresentar no programa do Jerry Langford, né? Porque ele sequestrou o Jerry e ele coloca que para os diretores, os funcionários da empresa, que ele só vai dizer onde está o Jerry só vai aparecer vivo se ele puder ter esses 5 minutos de fama. E aí a gente percebe que o Scorsese está brincando um pouquinho também com aquele tema dos 5 dos... Nossa, agora me fugiu o nome do rei da pop art, que diz que todo mundo... Andy Orwell. Andy Orwell. Andy Orwell. Dos 15 minutos de fama, né? E ele pede esses 5, 15 minutos de fama para ele contar uma piada, né?
E a piada que ele vai contar é uma piada mortal, porque é a piada onde o próprio Jerry Langford está sequestrado. Ele praticamente narra o ato que ele fez para ele chegar lá, né? E as pessoas não acreditam de tão ridícula que passa a ser a situação. É uma situação verdadeira, mas as pessoas não acreditam que seja verdade e as pessoas acabam rindo dessa piada. Então, aí a gente tem talvez esse exemplo de piada mortal, talvez, né? Do que vem um pouco no roteiro do Coringa lá. Embora a gente saiba também que tem uma história em quadrinho chamada Piada Mortal, que pode ter, que acredito até que serviu de base do filme do Coringa, né? Que não é o caso Sim. do que a gente está falando aqui, né? Sim. Não, muito bom aqui o roteiro. Porque o roteiro ele vai te envolvendo. É interessante como a narrativa do personagem vai te envolvendo. E dos personagens em si. E você percebe que todos têm neuroses. Não batem bem psicologicamente. Até o Jerry Lewis. Até o Jerry Lewis. Você percebe que o amargor dele é uma neurose. Sim. É um filme psicanalítico, vamos tentar definir assim. A gente estuda o personagem, as características, e em certo ponto do filme, você acaba até não identificando, mas você torce pelo Robert De Niro conseguir fazer a apresentação dele, por mais pirado que ele seja. Eu acho que é interessante esse termo que você usou. Eu até talvez ampliaria. É uma psicanálise do show business que envolve o mundo da comédia, cara. Né? Não é só dos personagens, é da própria indústria, né? Como que ela é severamente austera, né? E o produto final dela é o riso, você entendeu? Mas quando você vai ver o funcionamento dela, é de um mecanismo rígido, você entendeu? E até, por que não dizer, rígido, desumano, anti-riso, né? Veja que quando o Rupert estava lá tentando falar com o Jerry dentro da empresa lá, ele é expulso pelos seguranças e tal, jogado na parte da frente do prédio lá, né? Porque ele não poderia ficar lá dentro esperando o Jerry chegar, né? Então tem toda essa questão da desumanização do iniciante, né? O iniciante, ele é um nada, né? Ele vai ter que se provar para poder ter os louros de entrar e ter o cafezinho e ser bem recebido e tudo mais, né? Agradecer o joinha da Rita de Cassemeira, deixou o joinha. E por enquanto a nossa enquete está configurada da seguinte forma. Você já assistiu O Rei da Comédia? 67% sim, 33% não. Então quem não votou, vote aí na nossa enquete. E quem não deixou o joinha, vai aparecer um mendigo aí pedindo um joinha agora pra você. Deixa o seu like aí, fortaleça o nosso canal, fortaleça o nosso trabalho aqui de análise de filmes e na outra semana de análise de músicas. Exatamente. Curta, compartilhe, comente, tudo aquilo que já todo mundo pede, né? Quem está produzindo conteúdo aqui na internet. É interessante que nos créditos a Liza Minnelli ela tá acreditada nos créditos, embora só tenha aparecido o papelão. O papelão dela. Mas é o direito de imagem, né? É uma piada boa, cara. Mas o direito de imagem, né? Tem que autorizar a imagem dela ali no papelão. Aparece lá, né? Presenças especiais ou participações especiais, Liza Minnelli. Aí eu fiquei perguntando, pô, mas o papelão? Mas tá bom, então. Só de ter a imagem dela ali já configura a participação especial. Liza Minnelli, da Judy Garland, que fez o Mágico de Oz. Sobre o roteiro, já que a gente tá falando do roteiro que é um ponto alto, tem algumas informações interessantes aqui. O Paul Zimmerman, ele se inspirou para escrever o roteiro no programa de David Susskind sobre caçadores de autógrafos, e a gente tem várias cenas em que o Robert De Niro fala dos autógrafos que ele conseguiu, então é uma inspiração mesmo nesse programa aqui do David Susskind. E um artigo da Esquire sobre um seguidor fanático de Johnny Carson.
Scorsese tomou conhecimento do roteiro de Zimmerman depois que ele foi trazido a ele por Robert De Niro em 1974, ou seja, era um roteiro bem antigo. Mas recusou o projeto alegando que não sentia nenhuma conexão pessoal com o roteiro. Marco Cimino foi contratado para dirigir, mas seu envolvimento com o roteiro fracassou quando ele deixou o projeto para dirigir Heaven's Gate. Impulsionado pela alienação que sentiu do seu crescente status de celebridade, combinado com a insistência de De Niro de que o filme poderia ser feito muito rápido e que seria um filme sobre Nova York, o interesse de Scorsese no projeto foi reacendido. Então acho que o Scorsese precisou viver a futilidade do show business para dirigir o filme. Muito bom. E olha Teve que ser convencido. Olha que novidade, hein? Quer dizer que foi o próprio De Niro quem foi o maior defensor da obra. O que deu o start, né? Porque ele que leva o roteiro, né, para os diretores, aí, no caso o Martin Scorsese, né? Sim. Muito interessante. E até sobre como que entra o Jerry Lewis aí? Então, até sobre a questão da escolha do Jerry Langford, o primeiro que foi o preferido do Scorsese era o Johnny Carson, que já tinha vivido de fato essa perseguição de um fanático, no que teria sido seu único papel como ator em um filme. Carson recusou o papel dizendo: "Você sabe que uma tomada é suficiente para mim." Ele não teria nada mais a desenvolver depois de uma tomada. Exatamente. Foi sincero, mano. Aí depois foi cogitado Frank Sinatra e Dean Martin, antes de ser tomada a decisão de selecionar o antigo parceiro de Martin, Dean Martin, né, Jerry Lewis. Olha que interessante. E no final parece um filme autobiográfico do Jerry Lewis, assim, não que seria, né, o Jerry Lewis, assim, uma pessoa amarga e tudo mais, né? Mas no final é como se você olhasse pelo outro viés do comediante, né? E quando o comediante não ri, né? Como que ele é? E quando ele não faz rir, como que ele é, né? E o Jerry Lewis conseguiu fazer com maestria essa outra característica, esse outro lado, né? Em nenhum momento eu consegui ter algum link com o velho Jerry Lewis, velho que eu digo assim, com a parte cômica que o Jerry Lewis sempre desenvolveu, né? Só quando ele deixava escapulir no sentido de que era necessário, porque ele estava na frente de uma câmera e aí ele se fazia um pouco mais de palhaço, mas fora isso, né, ele encarnou, né, um personagem dramático, chato, ranzinza, solitário, quer dizer, ao mesmo tempo que você tem um pouco de antipatia pelo personagem Jerry Langford, você também tem um pouco de pena, né? Porque você fala, nossa, ele tem tanto dinheiro, ele tem um monte de gente que fica correndo atrás dele, mas você olha na cara dele e você percebe que ele não é feliz, né? Ele goza do dinheiro e tudo mais, mas ele não tem felicidade, né? Ele é simplesmente um materialista, né? A parte espiritual dele praticamente não existe. Não existe, né? Outro ponto positivo, hoje tá cheio de ponto positivo, hein? Diferente do Dr. Sono, que a gente ficou descendo o pau mais de 40 minutos, né? Apesar de eu ter gostado do Dr. Sono, mas esse por enquanto não saiu dos aspectos positivos. O legado, pra mim, o legado que o filme deixa, ele ter se tornado cult também é um aspecto positivo. As pessoas não entenderam na época que ele foi lançado, mas ele se tornou um legado. E por que eu afirmo isso? Porque o cineasta japonês Akira Kurosawa citou O Rei da Comédia como um de seus filmes favoritos. Ele se tornou cult. A reputação do filme cresceu ao longo do tempo, com alguns classificando entre os melhores filmes de Scorsese. E o roteiro do filme Joker, de 2019, o Coringa, escrito pelo diretor Todd Phillips e co-escritor Scott Silver, é frequentemente citado por Phillips como inspiração tanto em O Rei da Comédia quanto no filme Taxi Driver de Scorsese de 76. Bacana. Bacana. Os dois personagens do De Niro, tanto no Rei da Comédia quanto no Taxi Driver, têm problemas psicológicos, né? E emocionais.
e eles são vistos, vamos dizer assim, vamos colocar como vilões da sociedade ou anti-heróis, né? Tanto que por conta do filme Taxi Driver, Anti-heróis. que Anti-heróis. tem que tem uma cena em que o Robert De Niro no filme tenta atirar no presidente dos Estados Unidos, né? E o Scorsese foi criticado, porque em 1981 teve um atirador que tentou acertar o Ronald Reagan, né, na época, que disse, né, quando foi interpelado, que ele assistiu o Taxi Driver. Foi lá que ele teve a inspiração para atirar no Ronald Reagan, mas não matou, lógico. A gente pode entrar num debate sobre o fim do filme. O que vocês acham? Pode ser? Que a gente deu um bom panorama do filme, como ele vai se desenvolvendo. Que o filme parece um sonho de qualquer pessoa, né? De qualquer cidadão em busca de um objetivo, e ele acaba se tornando algo mais denso, né? Alucinações. Sim. Você percebe que o personagem ele tá tão obcecado pelo sonho que ele começa a ter alucinações e a cometer até crimes, a cometer desvios sociais aí no caso. Então, sobre o fim do filme, que ele acaba sendo preso no final do filme pelo FBI, e aí ele tem uma sentença de 6 anos e ele cumpre 2 anos ali, segundo o filme. E, assim, há debates que aquelas cenas são tudo... Da cabeça dele. Isso, é tudo fantasia. Não há realidade ali. De fato, ele nunca conseguiu alcançar o programa, ter feito o programa, ter sido preso. Então há um tópico sobre esse debate aí, pois não há uma resposta definitiva e o Scorsese não quis deixar se era realidade ou fantasia o final do filme. Então deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu ver se eu entendi. Ele pratica o sequestro, é preso, mas a partir dali o que vem depois passa a ser um delírio dele e não o caminho natural do filme. Tipo, ele ter cumprido parte da prisão e aí ter sido solto e aí ter de fato conseguido, né, por causa de toda... Alguma reputação com o sequestro, que fica meio claro que ele se tornou o rei da comédia. Por causa da popularidade que o acontecimento ganhou, né? Ele foi capa de revistas, notícias de jornais. Ele ganhou uma simpatia de parte do público, que, né? Eu acho que tem um pouco dessa discussão também, né? De tão absurdo que é e a questão de como as pessoas idolatram ídolos, né? O ídolo ele pode promover um desvio social, né? Usando um pouco de alguns conceitos da sociologia, que seres humanos que não são ídolos, os tidos normais, se promovessem esse desvio social, receberiam uma sanção forte da sociedade, desde do ostracismo, enfim. Mas quando se trata de ídolos, celebridades e tal, o absurdo é tamanho que as pessoas sancionam positivamente esses absurdos, né? Veja, ele sequestra um artista, né, para ele poder conseguir alçar o sucesso, vai lá, cumpre a pena e no final ele sai e as pessoas realmente continuam ovacionando ele. Ou seja, se torna uma celebridade ou uma subcelebridade. A partir disso, né? A partir de algo que é extremamente antiético, né? E imoral, vamos dizer assim. Sim. Porque o Jerry Langford ser antipático é uma coisa, mas ele não era imoral, né, no sentido de fazer coisas erradas mesmo, né? Não, ele estava jogando dentro das 4 linhas, né? Agora, o Rupert Pupin, não, ele praticamente hackeou o jogo, né, velho? Ele foi pro lado criminoso da história, né? Embora tudo aquilo foi tratado de uma maneira leve dentro da ideia de que ele queria, não, que era uma certa obsessão inocente, vamos dizer assim, mas ele estava fazendo pelo caminho errado, né? Sequestrando pessoas, ameaçando pessoas, embora a arma não fosse verdadeira, mas ameaçando de morte pessoas e tudo mais. Então, quer dizer que o Scorsese deixa em aberto se de fato
aquele fim do filme é o absurdo mesmo de como o show business funciona a ponto de sancionar positivamente até coisas desse tipo, e a gente sabe que isso acontece, né? Ou se é de fato um delírio, né? Ele é tão delirante que talvez ele ainda estivesse dentro da cela pensando, né, nessa situação dele saindo depois de preso e tendo toda essa sendo toda essa celebridade, né, que ele buscou. Interessante. Eu pensei que no final do filme, de fato, era o absurdo, né, do show business, de absorver um criminoso como um artista, vamos dizer assim, né? Assim. A gente pode ir agora para os pontos negativos. Eu acho que o fracasso nas bilheterias poderia ser abordado como um ponto negativo, só que não, mas a gente vai colocar aqui como um ponto negativo. Que as pessoas não entenderam a proposta do filme. Eu acho que muitos foram assistir achando que seria um filme de comédia. E quando chega lá, você tem uma obra totalmente focada no drama, até num certo terror psicológico, meio leve ali. Porque eu concordo aqui com os críticos que falam que o filme ele é assustador. Ele chega a ser assustador em determinados momentos. Como a obsessão pode desvirtuar uma pessoa assim, ela cometer crimes, entendeu? Teve um clickbait aí, né? O que hoje o pessoal chama de clickbait, na época não tem esse nome, né? Clickbait porque faz você clicar em algo que na verdade é uma mentira, né? Sim. E eu diria que em termos de hoje o filme é um clickbait, porque ele se coloca como sendo uma comédia, aí você vai porque você quer assistir uma comédia, e quando você de fato senta para assistir o filme no cinema, o que você vai receber é um drama. É um drama, uma análise crítica do show business, entendeu? Inclusive, agora com essa nova informação que você trouxe, da própria sociedade norte-americana, porque ele diz que é um filme sobre Nova York. A Nova York é a grande maçã. O que representa Nova York para os Estados Unidos? A terra das oportunidades, entendeu? Então, Nova York é onde você tem aquele lema do self-made man, né? O homem que faz a si mesmo, né? Que é a ideia de igualdade de oportunidade para todos dentro daquele capitalismo e que basta ter esforço para você... O princípio liberal das liberdades individuais, você consegue o sucesso. O sucesso, né? Então, que seria uma cidade do sucesso, das pessoas que querem ter o sucesso, se elas fazem por onde, elas vão alcançar. E aí você percebe que esse produto é vendido, né? A cidade é vendida como, né, sendo um local onde as pessoas de sucesso estão ou vão ou praticam coisas para obter sucesso, que o próprio Rupert vai ser uma representação micro do que é a cidade como macro, né? A busca incessante pelo sucesso e talvez até a busca intolerante pelo sucesso. Então tem uma crítica aí também, não só ao show business, tem, pelo que eu estou percebendo, uma crítica ao self-made man, cara, o norte-americano, né? Representado na grande maçã que é Nova York. O welfare state também, de certa forma. O Robert Ebert, do Chicago Sun-Times, na resenha dele sobre o filme, na época de lançamento, ele escreveu algo muito interessante que eu vou compartilhar aqui com vocês. Scorsese não quer risos neste filme. E ele também não quer lançamento, ou seja, meio que ele já previa que o filme iria flopar nas bilheterias, de certa forma. O filme inteiro é sobre a incapacidade dos personagens de obter qualquer tipo de resposta positiva às suas tentativas de reconhecimento. Ou seja, Masha e o Rupert, eles estão em busca de reconhecimento durante o filme inteiro. Ele conclui que o filme não é, você já deve ter adivinhado, não é um filme divertido. Também não é um filme ruim. É frustrante de assistir, desagradável de lembrar e a sua maneira bastante eficaz. Mas essa questão de ser desagradável é proposital. É aí que eu acho que é a grande sacada do filme. Sim,
Porque aí eu até vou passar a palavra aí pro Big Cid, porque eu tô falando bastante, mas fala aí, ô Big, depois eu vou comentar uma coisa que o meu irmão colocou, do desagradável. Quer que eu fale? Isso, Pode, pode falar. fica A à gente tá vontade. falando muito, você não tá Beleza. falando, mano. Não, tranquilo. Com relação ao que você comentou, o filme também é uma crônica da cidade de Nova York, né? A ideia do sonho estadunidense, né? De fama, sucesso, a qualquer preço. Tanto que na reta final do filme, Robert De Niro perde a cabeça e aí ele apela para a violência. Já que eu não vou conseguir pelo diálogo, eu vou pela violência. Então ele suplanta o que a gente chama de algo civilizado para algo animalesco, vamos dizer assim, entre aspas, né? Então ele força a situação de modo que ele tenha os 15 minutos de fama dele, né? Forçando o sequestro, o uso de arma, tudo bem que era falsa, mas é uma arma, ameaça a vida do outro, então coloca em risco. Então ele começa a usar do medo, né? Do terror psicológico para conseguir o objetivo dele. Né? E no caso da moça também, a Masha, né? Que queria ter uma fé, né? Com o Jerry Lewis, mas acaba não tendo, né? Então o filme trabalha realmente com essas, a gente já comentou, essas neuroses desses personagens principais do filme. Então eu diria que é uma crônica da cidade de Nova York também. Tanto que o próprio Robert De Niro quanto o Martin Scorsese nasceram em Nova York. Então eles conhecem muito bem os meandros da cidade, né? E o show business por serem do mundo do cinema, né? Então, eles conhecem bem do que estão falando. Não foi uma coisa aleatória. Sim. Queria agradecer a Rita que compartilhou a live. Obrigado, hein, Rita. Chega mais Valeu, pessoas Rita. compartilhando aí, a gente agradece bastante. E tem uma frase do filme que eu achei impactante, quando ele vai mostrar sua apresentação no programa do Jerry para a amada dele, que é a Rita Kane. Ele fala: melhor eu ter 15 minutos de rei do que ser um eterno idiota. Então, aí tá uma. Forte, hein? Então, Forte. é forte, porque aí tá uma crítica à ideia self-made man norte-americana, do homem que faz a si mesmo. Ou seja, você implanta nessa ideologia. Como que é? Liberal? Tem um outro termo, além de liberal, que é você sempre ter que ser melhor. Né? É a meritocracia. Meritocracia, né? A ideia do self-made man é meritocrática, né? O homem que faz a si mesmo, o homem que obtém sucesso, é porque ele fez por merecer, entendeu? Então você coloca um peso nos cidadãos todos, que eles são obrigados a terem sucesso, porque se não tiverem sucesso, eles são esses idiotas que ele comenta ali naquela frase forte, você entendeu? Por quê? Porque a cidade, ela passa, ela transpira essa ideia, não é? E veja, ele está fazendo também boa parte disso, não é só porque ele quer ser o rei da comédia, porque ele também quer ter possibilidades afetivas. Ele gosta da Rita, que é uma barwoman, né? Ela é uma garçonete que trabalha num bar, né? E para chamar a atenção dessa garçonete, ele tem que ser um destacado. Ele não pode ser só mais um habitué do bar, né? Só mais um, entre aspas, bêbado do bar. Alguém que vai lá beber uma cerveja. Não, ele tem que se destacar, né? E veja, ela não é uma celebridade, ela não é, né? Ela é uma pessoa, ela é uma mulher normal, vamos dizer assim, da cidade de Nova York, né? Até de classe baixa e tal. No entanto, ele tem que fazer todo esse malabarismo, né, para poder chamar a atenção dela, uma vez que ele diz que ele ama ela, né, quando chamou ela para sair e tudo mais e tal, mas ela sempre com o pé atrás com ele. Mas por quê? Justamente por causa dele ser um homem comum, dele não ser a celebridade, o destacado, né? Ela só começa a dar um pouco mais de atenção para ele à medida que ele fala: eu conheço o Jerry Langford, né? Nós somos amigos, ele me chamou para almoçar, coisas do tipo e tal. Ele começa a jogar esse chaveco, vamos dizer assim, né? Sim. E a primeira coisa que ele faz, olha como que é importantíssimo isso, né? Quando ele termina a apresentação no programa, ele corre para o bar onde ela está, sabendo que o programa... Uma das últimas condições antes dele ser preso. Exatamente, ele pede que... Quer dizer, é mais importante do que ele ser o rei da comédia, é ele ter relevância para aquela pessoa que ele ama.
Ele vai lá no bar, ele liga a televisão, aí passa ele sendo ovacionado como o novo rei da comédia, e aí então ele provou o ponto dele que é tipo assim, pô, agora você pode casar comigo, porque eu sou alguém dentro da ideia do self-made man norte-americano, que esse que é o ponto interessante. De fato, é uma comédia sobre a cidade, é uma comédia sobre a ideologia que habita a cidade de Nova York, que é a principal representação norte-americana, né, da terra das oportunidades. Né? A Big Apple, a grande maçã, Nova York, é essa representação. Ela é a representação mais do que todas as outras cidades que existem. Veja, poderia ter sido Los Angeles, poderia ter sido onde Hollywood está localizada, vamos dizer assim, que é a indústria do cinema, né? E tal, mas não foi. Foi Nova York. Por que foi Nova York? Justamente porque é Nova York que tem essa representação de ser a terra das oportunidades, na qual os homens que fazem por merecer se tornam homens de sucesso, né? E aí, os que não fazem por merecer são os idiotas, ou seja, são aqueles que são os fracos e tal. É um filme forte, hein, cara? À medida que a gente vai penetrando as camadas, é por isso que ele é para ficar sendo lembrado como uma piada ruim. Mas é intencional. É intencional. Desagradabilidade, ser desagradável é intencional. E é aquela ideia da piada ruim, né? Nem toda piada ela é engraçada. Tem aquela piada que ela é, de fato, uma piada ruim. Sim. Eu vou fechar aqui a primeira enquete, que é a enquete do Facebook e do YouTube. Você já assistiu O Rei da Comédia? Fechamos com 67% sim, 33% não. E tem algum ponto negativo? Ninguém falou ponto negativo aqui, hein? Só falamos que ele flopou nas bilheterias. Eu vou falar, o ponto negativo desse filme é a qualidade, né, mano? Assistimos pelo YouTube. Não, tá em qualidade baixa um pouco ainda, hein? Mas também 40 anos? Tô de zoeira. Não, a qualidade do filme. Não da gravação. Da imagem. Porque aquele filme foi tirado, acho que de algum DVD, né? Ah, certeza. Provavelmente. É do frame, né? É do frame, do frame, da imagem. Isso. Então não tem ponto negativo. Eu não vejo ponto fraco no filme. Eu também não vejo, não. Entendeu? Não consigo verificar ponto fraco no filme. É assim, o filme ele te pregou uma peça, uma mentira inicial, mas se você se dispuser a entrar nele, isso era o que... Por isso que os filmes eram tidos como obras de artes antes, né? A sétima arte, como que era? A sétima arte. A sétima arte, né? Por quê? Porque a proposta era de você, de certa forma, ser chamado para entrar nas reflexões que ele procurava produzir, né? Não hoje esse escapismo fútil, totalmente superficial, que está colocado em vários dos filmes e tal, né? Onde os efeitos especiais valem mais do que a própria história em si e tal. Então, ele te prega uma peça que ele é um mentiroso, né? Na chamada, né? O que não deixa de ser uma piada também, né? Te pregar uma peça é fazer uma piada com você, entendeu? Com o público, vamos dizer assim, né? Essa é a característica da piada também. A piada ela não está ali para falar a verdade para você. Ela está ali, muitas vezes, para ampliar, tornar over situações, trazer coisas absurdas, enfim. Uma vez que te pregou uma peça, mas você aceitou assistir o filme, você não se arrepende. Você não se arrepende, porque a história é muito boa e as interpretações que estão colocadas são muito boas. E a direção foi feita de maneira excelente. O Scorsese consegue conduzir a narrativa do script, né, do Paul Zimmerman, se eu não estou enganado, é esse o nome, de maneira excelente. Então, eu não vejo nada que possa contrapor. Eu fico surpreso do Jerry Lewis não ter sido a primeira escolha, né? Porque, para mim,
embora ele tenha embora ele tenha flopado, né? Ele flopou porque a mediocridade das pessoas é muito grande, né? As pessoas não há muito tempo, não é só de hoje não, há muito tempo elas não estão buscando compreender até as situações absurdas, né? No sentido de, pô, você entrou no filme, o filme começou a não ser comédia, por que ele não é comédia? Em vez de você começar a meter o pau e falar o filme é uma bosta. Exatamente. Por que ele não é comédia? Se a situação começa a ser absurda, por que é absurda? Essa questão questionadora do público, meio que o Scorsese quis provocar o público e o público ficou passivo. Exatamente, ele provou o ponto então dele. achamos aí o ponto negativo do filme. A plateia da época. Não, acho que a plateia até hoje. Acho que a plateia de hoje acho que iria embora. Acho que nem iria assistir o filme. Certeza. E ele provou o ponto dele. Não ia entender dele. nada. Né? Ele provou o ponto dele, que a plateia é aqueles fanáticos que ficam na porta, né? E que, na verdade, dão mais valor à figura da celebridade do que ao que de fato ela faz, né? Sim. Ou seja, não tá... E outra, querem sempre a mesma coisa. Sim. Nunca, não aceitam novidades, querem sempre o mesmo estereótipo. Provou a premissa da alienação da indústria cultural. Que a indústria cultural ela promove a alienação. Perfeito. Concordo. Então, antes da gente ir para a enquete final, que eu já estou deixando disponibilizado aqui o link para vocês votarem quantos plays merece o Rei da Comédia. Vocês já sabem aqui que vai ter 5 plays aqui dos playlisters aqui, né? Mas se você quiser deixar sua contribuição, assistir o filme, coloca lá 5 plays, 4, 3, 2 ou 1 play. Aí fica a seu critério aqui no link do Mentimeter. Então, pra quem dá um play, eu vou chamar o Robert De Niro para te sequestrar. Verdade, deixar com a Masha lá. A Masha dá um trato. Então, ó, a lista de críticos. Esse filme ele se tornou tão cut que ele entrou em lista dos melhores filmes da década de 80 pela American Films. Ele ficou em 10º lugar. No top 1000 de Halliwell, ele ficou na posição 180. Ele está integrando a lista 1001 filmes que você precisa ver antes de morrer. Na lista do Jonathan Rosenbaum, 1000 filmes essenciais. O guia do New York Times para os 1000 melhores filmes já feitos, então ele está nesses 1000 filmes. E os 500 maiores filmes de todos os tempos do Império, ele está na posição 87. Talvez Perfeito, ele precisasse concordo. ser revisitado, né? Refeito, talvez dentro de uma roupagem mais nova, no sentido visual mesmo, né? Porque o filme é excelente, mas infelizmente ele vai sofrer a ação do tempo, né? Os nossos olhos estão tão treinados por essa nova qualidade de imagem, de velocidade das coisas, de internet, TV HD, enfim, que o filme de 80 ele vai ter esse calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim. Você falou, o que seria negativo no filme? O calcanhar de Aquiles dele é ele ser um filme que a qualidade imagética, não estética, né? Estética da história, eu estou dizendo assim, da densidade das interpretações, isso está preservado. Mas a qualidade da imagem é o que peca, porque não tem como, né, cara? A gente está adestrado, entre aspas, para imagens quase que com perfeição, assim, você vê, né? O próprio YouTube passou por esse processo. Se você não tem uma boa qualidade de imagem em som, você fica no anonimato. O algoritmo não entrega seu vídeo. Então seria esse aspecto aí que talvez, uma vez que o filme ganhou essa relevância e que foi mostrado aí, talvez uma refilmagem dele, né, com novos atores, logicamente escolhidos a dedo, com um excelente diretor, ou talvez o próprio Scorsese, se ele quisesse retomar. O Scorsese não morreu, né? Não. Então, se o Scorsese quisesse retomar e fazer um remake, talvez merecesse um remake aí, no meio de tantos outros remakes que são feitos e tal, né? Quem sabe aí o próprio Leonardo DiCaprio fazendo o papel, talvez que antes era do De Niro,
E um outro grande nome fazendo o papel do Jerry Lewis e tal, que já é falecido, né? O Jerry Lewis. Mas Muito eu Jerry acho que Lewis. já foi feito. Se você assistiu o Coringa, se não assistiu o Coringa ainda, o Coringa é esse grande remake um pouco diferenciado do Rei da Uhum. Comédia. Olha que interessante, né, cara? Dá pra falar um monte desse filme. Eu sei que a gente vai caminhar pro final e Sim. tal, mas quer dizer, o, o filme original, que é o que a gente está analisando, O Rei da Comédia, já fala do freak, né? Daquelas pessoas que, até por causa dessa sociedade do espetáculo, para usar um termo do Guy Debord, um filósofo francês e tal, né? É, ficou meio passado da cabeça, né? Fica um pouco psicótico, é, sociopata ou coisa do tipo, né? Então, de certa forma, a gente não consegue imaginar que já estava trabalhando os efeitos colaterais dessa sociedade do espetáculo, ou seja, de como o show business norte-americano ele produz entretenimento, mas ao mesmo tempo ele também produz a chaga da sociedade norte-americana, que depois vai ser revelado, por exemplo, em filmes como Beleza Americana. O mesmo show business produz tanto o divertimento, mas também isso vai elevando a futilidade, a questão da celebridade, a busca, né, dessa questão da celebridade, da futilidade, mediocridade, e aí as pessoas querendo se mirar neste objetivo, né? Elas viverem a vida delas, né? A normalidade da vida delas já não é mais suficiente. Então elas se tornam psicopatas, de certa forma, né? Psicóticas, pessoas meio que com problemas mentais, né? Isso é muito interessante, porque já é uma reflexão também, né, de como a sociedade norte-americana adoece por causa desse sistema que envolve também o show business, né? A Rita votou lá na enquete já. Vou colocar o comentário dela aqui no gráfico. E eu já mandei o link do filme, que o Sidão achou o filme no YouTube. Então, ó, ela Uhum. votou pela análise, vou assistir. Aí eu já recomendei o link e falei pra ela conversar com nós depois do que ela achou do filme, quando ela assistir. Beleza. Então vamos lá. Vamos pra parte que o Sidão gosta. Não é música, mas ele tá aqui sempre. Independente da música ou ser filme. Prêmio Pete Townshend! Sidney Souza, começa aí. Das suas considerações finais e a sua nota para o Rei da Comédia. Bom, vamos lá. Para mim é um filmaço, é um filme de 40 anos, mas eu acho que ele é bem atual. Ele retrata o show business estadunidense, né? E as neuroses que ele produz, tanto nos comediantes, no caso aí, né? Famosos, no caso do Jerry Lewis, fazendo o papel do Jerry Langford, quanto nos fãs, né? No caso, o Robert De Niro e a Masha, né? E essa narrativa da loucura vai sendo desfiada ao longo de 1 hora e 48 minutos. Então, no primeiro momento, parece ser um filme normal, entre aspas, né? De fãs e celebridades, e depois a gente percebe como a vida de todos eles está imbricada pelo mesmo motivo. Ou seja, a infelicidade. Se a gente fosse definir o filme, além do que o Cledão falou no começo, a gente pode falar que todos eles são infelizes, que todos querem ter destaque. Já o Jerry Lewis é o inverso, ele já tem destaque. Na verdade, ele quer sossego, ele quer isolamento dos fãs que o perseguem dia e noite. Então, essa parte o cansa. Mas ele também não abandona a carne seca, porque ele ganha muita grana, né? Então, na sociedade dos Estados Unidos, o cara que tem dinheiro é tratado diferenciado. Não que eu concorde, mas é o que a sociedade produz e é o resultado do filme, As Neuroses na cidade de Nova York. É uma crônica da cidade de Nova York no ramo do humor, que me lembra muito um programa que tem até hoje lá nos Estados Unidos chamado Saturday Night Live, que também trabalha com stand-up. Então tem muitos comediantes famosos, Steve Martin, Richard Pryor, saindo de lá também, né? Depois foram fazer filmes de comédia nos anos 70 e 80. O próprio John Belushi também, já falecido, que fez aquele filme Os Irmãos Cara de Pau, junto com o Dan Aykroyd, que depois faria Caça-Fantasmas, né? Então eu gostei do filme, achei ele muito bem entrelaçado, o roteiro é perfeito, o Scorsese consegue prender a sua atenção do começo ao fim,
você fica entre a realidade e a fantasia dos personagens, no caso do Robert De Niro, né? E o final, para mim, é chocante e dá um tapa na cara do show business. Então eu dou 5 estrelas ou nota 10. Filmaço. 5 estrelas do Sidney Souza. Ele indicou, ele não ia dar menos que isso, né, velho? Agradecer ao Edson Ramos, que compartilhou o vídeo. Obrigado, hein, Edson? Aí você ajuda a chegar mais pessoas aí. Obrigado pelo apoio ao canal aí. Quer falar aí, mano? Bom, então vamos lá. Eu dou 5 plays, assim, tranquilamente. Eu acho que o filme, a história do filme, a maneira como ele foi conduzido, as interpretações, inclusive dos coadjuvantes. A gente falou pouco da Marcia, mas a Marcia também é uma coadjuvante de peso ali, fazendo o papel da Grupe ou da Maria Comédia, vamos dizer assim, daquela que persegue a celebridade da comédia e tal. E o filme trata, né, das duas facetas de um mesmo personagem, que é este tal de o rei da comédia, né? Então pega alguém que está como iniciante, né, e como que ele praticamente, para poder ascender, ele é visto como um nada, né? Ele toma a porta na cara e tudo mais. E pega aquele que já está consolidado, que já é uma celebridade, está vivendo da riqueza, que conseguiu esse topo da hierarquia, não é? Mas só que é uma pessoa amarga, é uma pessoa, vamos dizer assim, sem como que humanidade? Sem humanidade, né? Uma pessoa vazia, né? Ela é extremamente materialista, não tem amigos, não tem família, né? Em nenhum momento aparece filhos ou esposa, enfim, não constituiu família, não tem amigos. A forma como ele se relaciona com as pessoas, no caso o Jerry Langford, em cima da base da desconfiança ou em cima daquele profissionalismo, né? Ou seja, não se estabelece nenhum traço que tenha um certo sentimento que não seja de ser funcionário, trabalhador ou alguma coisa nesse sentido da empresa, né? Então é uma reflexão sobre os bastidores do que envolve o rei da comédia, né? E por isso você tem, é como se fosse uma moeda dupla face, né? Cara e coroa. Esse rei da comédia, cara é o Robert De Niro, coroa é o Jerry Lewis. No caso, o Robert De Niro é o Rupert Pupkin e no caso coroa é o Jerry Lewis, que está como um personagem Jerry Langford. Filmaço. Então 5 plays aí, dá para assistir e reassistir numa boa. É uma ótima indicação aí que a gente dá para aqueles que querem se aprofundar num filme, não para rir, mas num filme que se propõe a fazer uma crítica bem fundamentada sobre o show business norte-americano e ainda pregar uma peça dizendo que o modo de vida norte-americano não deixa de ser uma piada ruim. Muito bom, de certa forma é isso mesmo. Exatamente. Essa é a principal mensagem. A moral da história, né? Se o filme fosse uma fábula. Exato. Eu também deixei 5 plays aí pro filme. Filme muito bom, filme com roteiro, filme com conceito. Filmes conceitos não podem ter menos que 5 estrelas ou 5 plays. Então a gente vê também uma linguagem muito autoral, tanto do diretor, o Scorsese, como o roteirista, o Zimmerman. Então a gente vê que é um filme de conceito, de roteiro muito forte e que propõe dialogar ali a questão do show business e como ele é nocivo para as pessoas. Aí tanto quem consome o show business como quem produz o show business. E aí você fazendo esse antagonismo de comédia e drama foi uma grande sacada para trazer esse debate para os cinemas na época e esse debate que permeia até hoje. Então a gente vê o próprio Coringa se inspirando no filme O Rei da Comédia. O próprio Não Olhe Para Cima pega essa questão sarcástica do filme O Rei da Comédia também.
Então, esse tipo de comédia eu gosto, cara. Essa comédia crítica. Então, 5 plays. Você sabe que, só para finalizar, o filme ele consegue estabelecer uma ponte com o mundo atual. Se você vê, por exemplo, é a busca da validação social, né? E isso de fato está acontecendo com aqueles que estão na rede social. Né? E se a gente pensar, por exemplo, em produtores de comédia como Felipe Neto, Anderson Nunes, o Whindersson Nunes e tudo mais, que de certa forma, né, eles apresentam uma aparência feliz, mas e aí, será que na contrapartida são de fato felizes? Quais são os problemas que vêm na sequência, né? Vem muito dinheiro, vem muita gente que fica puxando o saco, mas também vem muito problema nesse sentido. Então eu acho que dá para fazer a ponte, e não só com eles, eu acho que com todos que estão, de certa forma, buscando essa validação nas redes sociais, seja internet, YouTube, Instagram, Facebook, enfim. Concordo com a Rita. A Pequena Miss Sunshine também tem essa mesma premissa do Rei da Comédia, desse humor mais crítico. Quem não assistiu também é um filmaço, A Pequena Miss Sunshine. Que é essa questão da fama, né? Que a Pequena Miss Sunshine, ela quer alcançar a fama pela dança. E é um filme muito bom também, que traz esse percurso até a suposta fama. Muito bom também. Então vamos fechar hoje? Por hoje? Por hoje deu, né, moçada? Eu já deixo aqui meu abraço. Boa semana para todos aí. Isso, só vamos deixar o que será semana que vem. Na próxima live teremos música e teremos a análise do álbum do Rolling Stones, Beggars Banquet. Exatamente. De 68 aqui. O álbum de 68 dos Rolling Stones e Beggars Banquet. Então até domingão que vem com Rolling Stones no garimpo não, no Playlist Jazz. Eita, nós, hein? Mais de 2 anos já se passou e o cara não esqueça a origem. Mas beleza, até mais. Pode falar, Sidão. Valeu. Keith Richards, semana que vem. Tá parecendo musiquinha de videogame, mas tá valendo. Até lá, pessoal.